Bom dia, senhores. Dando continuidade aqui no nosso controle de acesso. Na aula anterior, nós finalizamos aqui o nosso formulário de cadastro de usuários, tá? Já está ok aqui. Só testar aqui. Beleza. Ok. Ok. Finalizamos a parte de movimentação da tabela de usuários. Agora nós vamos começar a parte da permissão dos usuários, tá? De início nós vamos precisar o que? Criar as classes para a gente estar movimentando os dados dentro da tabela, ok? E o processo vai ser exatamente o mesmo que eu fiz aqui com a tabela de usuários. Vou criar uma classe modelo permissão usuário, onde eu vou criar os atributos privados e as propriedades públicas para me acessar os dados, para me gravar os dados, tá? Na camada DAO eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vai ser só questão de repetição, mudando apenas os nomes dos campos. Então, para o vídeo não se estender muito, eu vou pausar o vídeo aqui, ok? Vou construir as três classes dentro da minha camada modelo, camada DAO e no BLL. Quando estiver pronto, eu retomo o vídeo e explico o que foi feito, mas aqui não vai ter dificuldade porque é a mesma coisa do que foi feito nos vídeos anteriores, com a tabela de usuário, ok? Ok, retomando aqui, com as minhas classes já criadas, eu vou explicar o que foi feito uma a uma, ok? Na camada modelo, eu criei uma classe modelo permissão usuário dessa forma, botão direito, adicionar classe, ok? Dentro dela, eu tenho nada mais do que os campos que existem na minha tabela de permissão usuário, tá? Tem o campo permissão ID, usuário ID, nome do formulário, são todos aqueles campos lá da minha tabela, tá? E as propriedades getSet, tá? Para receber e enviar os dados quando solicitado. Tá? Aqui vai estar o código completo, tá? Caso surja alguma divergência no código de vocês, pausem o vídeo aqui, tá? E verifiquem o que está diferente, ok? Pronto. Na camada DAO, a mesma coisa. Eu tenho aqui a parte da conexão, tá? Eu tenho o método incluir, que vai realizar um insert na tabela permissão usuário nos seguintes campos: uso ID, permissão nome do formulário, permissão descrição, permissão bloqueado e todas as outras permissões. Adiciono os valores, tá? Vindo do meu modelo, que é o que acabamos de ver, a classe que acabamos de ver, tá? Passando os valores para cada campo. No final eu mando um executo escalar, que vai retornar o ID da permissão. Isso aqui não haveria nem necessidade de ter, tá? Não teremos nessa classe o método alterar, porque nós não vamos estar trabalhando com a alteração de uma única permissão. Nós vamos sempre estar trabalhando alterando tudo, tá? Carrego tudo do banco de dados, o usuário altera o que tem que alterar, e se ele mandar gravar, eu vou lá no banco de dados, excluo as permissões e mando as novas permissões. Isso para mim não ter que estar checando permissão por permissão, entendeu? Eu achei mais cômodo, que consumiria menos recursos fazendo dessa forma do que eu estar checando permissão por permissão. Porque imagina que você tem aí 50 formulários, você terá 50 lançamentos, 50 linhas, né, por usuário. Aí o usuário solicita a alteração da permissão. Você vai carregar 50 registros. Aí o usuário alterou um único registro.
Aí você vai ter que estar checando dentre todos os 50 no banco de dados qual foi alterado. E o que foi alterado, você realiza a substituição com os dados atuais. Então isso vai demandar muito processamento, tanto do servidor quanto da máquina local. Claro que isso é um processamento baixíssimo, é ínfimo. Só que a gente tem que estar trabalhando e evitar o máximo possível isso, tá? De desgaste, senão a aplicação fica lenta. Então eu preferi que, da seguinte forma, solicitei a alteração dos dados ou a consulta da tabela de permissão de um usuário, eu trago todas as permissões dele para a tela. O usuário altera o que ele quiser, limpa ou salva. Se ele clicar em salvar, o que o sistema vai fazer? Vai lá no banco de dados, apaga todas as permissões que existem para aquele usuário e faz o que? Joga as novas permissões para aquele usuário, beleza? Por isso eu não terei o método excluir, simplesmente excluir. Eu vou ter um método, eu criei um novo nome, excluir tudo, porque ele vai solicitar apenas um código inteiro, que vai ser o código do usuário. Aí eu vou rodar um delete na tabela permissão usuário, quando o usuário for igual ao código passado pelo usuário, tá? Então quando eu for excluir, para garantir que eu não exclua de outro usuário, eu coloco como critério o código usuid, que é o usuário, o ID do usuário. Tenho aqui o carrega modelo, tá? Padrão. Não tem, o carrega modelo aqui vai estar buscando também filtrando o usuid. Tenho dois métodos de localizar. O método localizar simples, que é o que vai preencher o DGV dados com as permissões. Quando o usuário for alterar alguma permissão, ele vai digitar lá o código do usuário do sistema que ele quer trazer as permissões para alterar. Eu vou utilizar esse localizar aqui informando o código. O localizar permissão, eu coloquei até uma observação aqui, vai ser utilizado pelos formulários. Esse localizar permissão aqui vai ser o que vai carregar as permissões do usuário na hora da abertura do formulário. O que ele vai fazer? Na hora da abertura do formulário, eu vou chamar esse localizar permissão e vou passar o ID do usuário e o nome do formulário. Para quê? Para me verificar se esse usuário, para me verificar as permissões desse usuário nesse formulário, tá? Essa consulta aqui eu fiz com o inner join, tá? Eu pego a tabela usuário, faço o inner join com a tabela permissão usuário, que eu chamei de P. Usuário eu chamei de U, permissão do usuário eu chamei de P. Quando o usuid da tabela usuário for igual ao usuid da tabela permissão. Eu fiz isso só para me retornar aqui, ó, o usulogin, o login do usuário, só para isso. Caso você não tenha necessidade de utilizar, tá? Mas eu coloquei aqui porque mais na frente nós vamos utilizar ele na tela de pesquisa. Na tela de pesquisa, quando o usuário, quando estiver alterando eu acho que foi lá, quando estiver alterando o usuário, eu vou mostrar o nome dele. Se não foi lá, foi na tela principal, eu acho. Algum lugar que eu vou utilizar. Por isso que eu fiz um inner join. E aqui eu passo os valores, tá? O nome do formulário, que o usuário vai informar quando ele chamar a função. E o ID do usuário, que vai ser um número, tá? Inteiro. Beleza, dou um fio na tabela, fechou a parte de DAO. Aqui. Solução. Só ajustar aqui, que eu dou uma mexida aqui. Okay. Na parte de BLL, não teve muita alteração, porque não houve quase necessidade de fazer verificação. Eu coloquei apenas uma verificação aqui se a descrição da permissão tinha algum valor, tá? Porque às vezes poderia ocorrer do usuário apagar acidentalmente a descrição da permissão, tá?
Os outros campos não há necessidade de alterar, porque os outros campos são, ou eles estão ocultos para o usuário, ou ele vai ser do tipo sim, não, né? Enable, ou melhor, falso ou verdadeiro. Então não vai ter como deixar em branco, porque é checkbox. Então não há necessidade de eu checar se esses dados estão preenchidos, porque eles sempre vão estar preenchidos. O único problema poderia acontecer aqui na descrição, acidentalmente o usuário apagar. Aí eu tenho a chamada do método excluir tudo, lá do DAO, carrega modelo, o localizar e o localizar permissão. Ok? Agora nós vamos trabalhar aqui na camada de interface do usuário. Vamos criar o nosso formulário de permissão dos usuários, tá? Esse formulário ele vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou poder utilizar aquele meu formulário padrão. Por quê? Porque ele não vai ter o botão incluir, não vai ter o botão imprimir. Então eu vou fazer um formulário independente, mas eu vou importar aquele formulário, ok? Então para isso eu vou adicionar um Windows Forms, botão direito, adicionar item existente, tá? E aí eu vou pesquisar aqui, ó, no meu próprio, na minha própria aplicação mesmo aqui, ó, o formulário modelo de cadastro. Formulário modelo de cadastro. Por quê? Eu vou importar tudo que tem nele. Eu não vou herdar. Quando eu faço a herança, vem tudo dele, mas apenas por herança. Aqui vai vir tudo dele, mas não de herança. Então, nada que eu alterar lá vai refletir nesse daqui, ok? Opa, deu problema aqui. Adicionar item existente. Ok, não deu certo porque como é da mesma pasta, tá? Então não vai dar certo a questão da importação. Então eu vou adicionar aqui da forma tradicional. Novo item, Windows Forms, eu vou dar o nome dele para FRM permissão usuário. E aí eu vou pegar aqui o formulário modelo de cadastro. Vou ver o tamanho dele aqui. Propriedades. Deixar isso fixo aqui também. O tamanho dele é 650 por 550. Então eu já vou definir aqui o meu permissão de usuários aqui. Esse tamanho. A cor. Nossa cor padrão aqui dos formulários. Back color. O texto eu vou definir as permissões dos usuários no sistema. Vou abrir ele no centro, ok? E aí agora eu vou aqui no meu formulário modelo de cadastro, vou copiar apenas essa parte de baixo aqui, meu painel, que é o que vai me interessar aqui, ó, que é o painel com os botões. Só um detalhe, nós não colocamos em nenhum dos formulários criados, nem no modelo e nem no de cadastro de usuário, o botão imprimir, tá? Vocês coloquem, tá? Por favor, coloquem o botão imprimir, porque nós esquecemos, que é uma permissão que eu não... inclusive nós não colocamos.
na função. Coloque na função lá, é só acrescentar o item, né? O item excluir, ou é melhor, imprimir. Coloquem o botão imprimir também. Aqui eu não vou ter o botão inserir. Eu vou ter o botão alterar, colocar ele por primeiro aqui. Localizar, não vou ter o botão, tá, vou ter o botão excluir. Salvar. São esses que eu não vou ter. Aí como que eu faço para alinhar tudo isso aqui, ó? Eu defino aqui a distância a posição do primeiro, ó, a posição do último. Eu acho que essa distância aqui vai ser uma distância boa. A distância que eu falo é da borda para cá. Seleciono todos e aí venho aqui e faço a divisão aqui, ó. Igualar espaçamento horizontal. Ok? Então todos terão a mesma distância aqui, ó, entre um e outro. Aqui será a distância fixa que eu coloquei dos dois e ele alinha esses outros dois, ok? Caixa de ferramentas, vamos adicionar um Data Grid View. Vamos adicionar um label. Esse label para cá. Vamos adicionar uma test box. Ok? De início é isso. Vamos ajustar aqui o nosso Data Grid View. Vai ver o tamanho dele aqui. Esse tamanho aqui tá bom. Ok, a aparência dele aqui eu vou mudar um pouco, deixar ele mais suave. Grid Active Grid Color. Ok, agora vamos editar algumas propriedades aqui. Não vou permitir a inclusão, vou permitir apenas a edição, não vou permitir a exclusão, ok? Porque o usuário vai carregar já essas permissões e vai apenas editar. Vou editar colunas, tá? E vou adicionar. O DGV de pesquisa do usuário, nós criamos tudo por código. Esse eu vou fazer diferente e vou adicionar para o senhor manualmente aqui, tá? Então vamos adicionar. A primeira coluna eu vou chamar de permissão ID. E o texto que eu não vou mudar, não vou colocar nada porque ela não vai estar visível, tá? Eu vou ocultar ela. Essa não vai estar visível. A próxima coluna eu vou chamar de nome FRM. Vou chamar de formulário. Nome. Deixar o mesmo nome. Essa aqui também não vai estar visível. São as duas que não vão estar visíveis. Agora as próximas estarão visíveis, tá? Formulário. Descrição, essa daqui. Descrição. Vou exibir para o usuário descrição, tá? Ela vai estar visível. Estou adicionando, ela vai estar aparecendo aqui, tá? Próxima coluna vai ser do tipo text box também. Bloqueado. Eu vou deixar todos com o mesmo nome, tá?
porque nós não vamos estar referenciando essas colunas por nome, sim por posição 0, 1 e tal, então não vai influenciar muito não. Ela vai estar visível, bloqueado. Agora o próximo vai ser inserir. Ah tá, só uma coisa aqui. Eu só errei uma coisa aqui. Esse bloqueado aqui, eu vou remover ele. Eu só vou editar aqui para não ficar tão feio. Isso aqui que ficou coluna 1. Isso aqui vai ser o ID. Vou ver qual é o nome que eu dei aqui para ele. Perm ID. Tá, ok. Elas serão do tipo checkbox, tá? Não é texto, é checkbox. Então vai ser bloqueado, o checkbox bloqueado, vai estar visível. Ok, agora sim. Eu vou ter uma também chamado inserir. Alterar. Excluir. E o imprimir. Ok. Vou só organizar a posição delas aqui. O nome do formulário vai subir. Ou melhor, o ID do formulário, né? Aqui é o nome. Aqui vai ter o nome. Vai ter o nome real do formulário. E aqui vai ter a descrição do formulário, tá? Vou definir o tamanho dessas colunas, tá? Deixa eu só ver aqui um tamanho bom. Deixa eu ver qual o tamanho que elas estão aqui. Vou expandir um pouquinho aqui, que é pra gente ter acesso melhor aqui. Ok. Todas elas já vêm com padrão de 100. Eu vou deixar essa daqui, eu vou colocar, eu acho que uns 300 tá bom. Para essas outras aqui, eu acho que 60 deve estar de um bom tamanho. 60 para essa aqui também. Todas as que são checkbox eu vou colocar 60. Ok? Pronto. Ele já me inseriu aqui. Vou remover essa coluna automática aqui que cria. Deixa eu só me lembrar aqui o nome. Acho que é Isso, essa aqui. Whole Earth Visible. Ok. Ficou numa apresentação bacana aqui. Então essa é a tela que o usuário terá, tá? Ao carregar ele vai listar aqui linha a linha as permissões, ok? Vamos trabalhar agora com a parte daqui de cima. Esse daqui eu vou chamar ele de código do usuário, porque aqui o usuário o administrador vai vir aqui e vai digitar o código do usuário. Eu vou ter um botão. Vou chamar ele aqui de localizar. BT localizar com permissão. Porque se eu colocar BT localizar, vai dar um conflito com esse botão localizar aqui, tá? Ok? O que mais que eu vou ter?
Por hora vou parar o vídeo por aqui, tá? Teremos mais coisas aqui. Aqui embaixo eu vou colocar uma text box para exibir o nome do formulário do usuário, que a gente vai estar alterando as permissões. E ainda vou adicionar uma funcionalidade aqui que é marcar todos para todos esses campos, ok? Até a próxima.